Fala galera, beleza? Aqui é o Caião, sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise. E hoje aqui, sabadão, dia 15 de outubro, vamos dar uma olhada no mercado. Eu separei alguns jogos pra gente estar analisando e vamos ver os resultados de ontem, tá? Primeiramente, essas entradas aí embaixo são as de ontem, a gente vai dar uma olhada nelas, como aconteceram os jogos, tá? Eu já dei uma olhada e, pô, cara, teve jogo que me surpreendeu, tá? Vou falar a verdade pra vocês, teve jogo que me surpreendeu. E aqui tá as dicas que eu dei pra vocês ontem, as entradas, tá? Lembrando que eu não mandei nenhum bilhete pronto, eu simplesmente juntei numa múltipla tudo que eu falei no vídeo só pra gente depois conferir o que bateu e o que não bateu. Então, vamos por ordem dos jogos que eu indiquei, por ordem de horário. Raio, Vallecano e Getafe ontem. Eu falei que tinha a tendência de sair gol HT. Cara, não teve gol no jogo. Impressionante, ninguém esperava, acho que um jogo sem gols. Então isso aqui não bateu. Eu falei que ia ter menos de 4 gols na partida. Deu certo, menos de 12 escanteios na partida deu certo e mais de 2 cartões na partida deu certo. Passando para Strasbourg e Lille, eu falei que ia ter ambas marcam no jogo, não teve, se eu não me engano foi um passeio ali do time do Lille. Gol HT eu falei que ia ter, teve, mais de 2 gols na partida teve, menos de 12 escanteios teve e mais de 0 cartões teve. Depois a gente teve CSA e Londrina, eu falei que ia ter gol no jogo, teve. Mais de 5 escanteios no jogo teve. E aí a dupla hipótese CSA o empate deu Londrina, cara. Beleza. E aí Vila Nova e Cruzeiro foi a decepção de ontem. Não teve gol HT, não teve mais de um jogo na partida e só teve mais de 5 escanteios. Foi um jogo broxante, tá? Isso aqui foi só pra gente conferir os resultados de ontem. Então vou até tirar já da tela agora. E vamos para as entradas de hoje. Separei alguns jogos aqui pra vocês interessantes. Começando com Flamengo contra o Atlético Mineiro, Flamengo e Galo, tá? A gente vem aqui, Flamengo e Galo, joguinho hoje, 8h30 da noite, não tá na ordem de horário esse, tá? Tendências pra esse jogo, rapaziada. Primeiramente, é um jogo que eu duvido muito que não saia gols, tá? Então se a gente for vir no total de gols, vai ter gol, mas isso aqui é uma odd que não vale muito a pena, mas é tendência, eu vou deixar aqui. Outra coisa que eu acredito muito que possa ter nesse jogo, por serem dois times ali ofensivos, que buscam bastante o jogo e tudo mais, escanteio para ambos times combinados, tá? Nos primeiros 10 minutos eu acredito que saia um escanteio, tem muita tendência de acontecer, tá? Então é uma entrada legal você colocar aí, se você tá fazendo alguma múltipla desse jogo, colocar escanteio nos 10 primeiros minutos, eu acho bem interessante, tá? Tem uma odd legal também que compensa aí o risco. Continuando aqui, se a gente for vir, eu também separei o escanteio total do jogo. Eu acredito que seja um jogo que vai passar aí facilmente de 8 escanteios. Eu colocaria mais de 8 escanteios no jogo, talvez mais de 9. Na verdade eu vou com mais de 9, mas eu acredito que seria mais de 8 ali para ficar mais seguro e tal, tá? E só pra deixar claro, o mais de 0 gols, ele muda um pouco quando tá em múltipla. Vocês podem ver que ali ele fazia 1.0 alguma coisa. Aqui em múltipla ele já faz uma diferença maior, tá? E o que mais que eu acredito que vai ter nesse jogo serão faltas e, consequentemente, cartões. Então, mais de 2 cartões no jogo eu acredito que vai ter. Então, essa é a minha entrada. Essas são as coisas que são tendência aí, na minha opinião, para acontecer no jogo Flamengo e Galo, tá? Já coloquei na tela para vocês aí, então, a entrada Flamengo e Galo. Vamos pro segundo jogo que eu tenho separado aqui para vocês, que eu analisei. É jogo da Série B, tá? Criciúma e Ituano. Um jogo interessante pra gente estar operando e tem algumas coisas de bastante valor também. Vamos criar a aposta aqui e vou falar para vocês o que eu acho que acontece nesse jogo. Vamos começar para ambos times marcam. Eu acredito muito no não, tá? Eu acho que não vai rolar o ambas marcam nesse jogo. É bem difícil sair o ambas marcam. Pode acontecer, cara. A Série B surpreende sempre, mas não é tendência ter ambas marcam nesse jogo e já é uma odd que isolada é legal. 1,50 já é uma odd que eu gosto de trabalhar, tá? O que vai acontecer no jogo também que tem bastante tendência é ter gols. Não vai ter ambas marcam, mas vai ter gols, eu acredito. Então, mais de 0 gols, tá? Nessa partida Criciúma e Ituano. Escanteio nos primeiros 10 minutos também é outra coisa que eu acredito que tem muita chance. E, cara, tá com uma odd boa, tá? Ó, a múltipla de 1,83 vai pra 2,80. Tá com uma odd valiosa aqui. E tem tendência de acontecer, certo? Número de gols total no jogo. Outra coisa que eu separei pra vocês. Eu não acho que vai ser um jogo que vai ter muitos gols. Então eu jogaria menos de 3,5. Pode ter 3, não pode ter 4.
ou seja, menos de 4, tá? Ele vai mudar muito pouco, a odd disso é muito baixa, porque é muito provável que não aconteça mesmo. Escanteio no jogo total é outra coisa que eu separei pra vocês, que é muito interessante nesse jogo. Como é um time, assim, não vai ser aquele jogo pegado, os dois times atacando muito, tanto que a gente colocou que não vai ter ambas marcam, eu acredito que os escanteios vão ser baixos. Eu acredito que os escanteios vai ficar em menos de 10, tá? Só que a odd do menos de 10 escanteios tá muito alta, tá na bet. Eu tô achando isso aqui desregulado, tá? Eu jogaria menos de 10 escanteios, talvez isoladamente. Talvez no fim do vídeo eu vou fazer isso, cara. Isso aqui me parece uma odd de muito valor. Não acho que chegue em 10 escanteios nesse jogo, tá? E, por fim, cartões. Mas aqui na Série B não tem cartões na bet, então vou deixar de fora. Mas se você quiser colocar aí mais de 2 cartões no jogo, eu acredito que sai também, tá? Então, oddzinha legal aqui pro jogo Criciúma e Ituano. Vou colocar na tela, daí eu já volto com vocês com o próximo jogo. Beleza, rapaziada, já tá na tela aí também a entrada desse jogo pra vocês. E por fim, o terceiro jogo que eu separei só 3 pra hoje, porque eu acordei meio tarde, aí não deu pra fazer os jogos de mais cedo, mas amanhã, bem cedo, vai estar saindo o vídeo da análise dos jogos de domingo já, tá? Então o terceiro que eu separei é Atlético Bilbao e Atlético de Madrid, cara, clássico lá na Espanha. Me interessa bastante jogar nesse jogo aqui, entrar nesse jogo. E eu já vou começar falando pra vocês, a maior odd que tem aqui é ambos marcam. Eu acho que vai rolar um ambas marcam, a odd é 1,95. Tem muito valor isso aqui. Atlético Bilbao é um time chato de jogar contra. Ele sempre tá conseguindo arranjar alguma coisa contra o time. Cara, ele pega Barcelona, ele mete gol. Ele pega Real Madrid, ele mete gol. Não importa contra quem ele joga, ele é chato, ele faz gol. Ele pode perder, mas ele faz gol. E o Atlético de Madrid é o favorito para a partida. Tem a tendência de ganhar, não é super favorito. Acredito que marque gol também, embora jogue de forma mais defensiva. Quando ele encontra um adversário que teoricamente é um pouco mais fraco, ele parte um pouco pra cima, tá? Outra coisa que pode acontecer muito desse jogo aqui, ó, é gol HT, gol no primeiro tempo. Eu acredito que saia assim um gol no primeiro tempo entre essas duas equipes. E eu acho que também é um jogo over goals demais. Então eu acho, tem tendência, pelo menos estatisticamente, tem tendência de ser um jogo com mais de 2,5 gols, ou seja, mais de 2 gols no jogo, tá? Passando para escanteio e cartões que faltam. Escanteios, eu acredito que vai ser um jogo com mais de 8 escanteios. É um jogo com muito escanteio. Eu acredito muito na tendência, nas estatísticas do time, no retrospecto das equipes, de quantos escanteios saem por jogo, a média deles e tudo mais. Acredito em mais de 8 escanteios. E para fechar os cartões, mais de 2 cartões. Principalmente o Atlético de Madrid, é um time que toma muito cartão, velho. É um time faltoso que toma muito cartão. E aí ele aumenta essa nossa tendência aqui, beleza? Então a gente fecha o bilhete de Atlético Bilbao e Atlético de Madrid. Lembrando, eu vou jogar tudo em múltipla. Vai ficar a odd 91. Não vai bater tudo, eu tô falando coisas que são tendência a acontecer. Mas só pra amanhã, no vídeo de amanhã, a gente já conferiu os resultados, ver o que bateu e o que não bateu, tá? Então eu vou fazer a aposta, vou colocar na tela e vou fazer mais uma aposta extra aqui com vocês. Já tá na tela aí pra vocês e agora a entrada essa que a gente vai fazer é o Criciúma e Ituano lá de escanteios, que eu achei que tá desreguladaço, cara. Menos de 10 escanteios, odd 2,10. Isso aqui tá me chamando muita atenção, tá? E eu vou jogar um pouco nessa isolado, se vocês também quiserem. Não vai jogar um valor muito alto, não vai jogar uma stake inteira, meia unidade talvez. Mas isso aqui tá com valor, menos de 10 escanteios, e eu vou mostrar pra vocês o porquê também. Vamos lá, galera, vou fazer uma coisa bem superficial aqui com vocês. Entrei no SofaScore, é um site bem básico e grátis que vocês podem usar, que pra mim é muito bom. Não vou comparar nem confronto diretos, vamos ver a média de escanteios dos times individualmente, tá? Então, começando aqui pelo time do Criciúma, se a gente for descendo aqui, a gente vai achar corners per game, número de escanteios por jogo. Ele tem uma média aí de 5,3 escanteios, não sei se dá pra vocês enxergarem muito bem, 5,3 escanteios por jogo, o Criciúma, tá? E aí, se a gente passa pro time do Ituano e procura a mesma estatística, 4,9. Se você for somar os dois, a média dos dois juntos, 5,1, 4,9, vai dar 10, certo? Se você for falar que isso é o limite, tipo assim, a média dos dois times juntos é 10, isso é média. Quer dizer que tem muito jogo que eles fazem menos que isso e muito jogo que eles fazem mais que isso, tá?
Só que aí o que vocês têm que analisar, contra quais adversários eles fizeram escanteios, contra quais adversários eles fizeram poucos escanteios. Isso aqui é um jogo que, na minha opinião, é um jogo desregulado, tá? É um jogo, embora na tabela eles estejam certos, estejam equiparados, como tem um favorito acima do outro, os dois não vão conseguir desempenhar o mesmo número de escanteio. Não vai, tipo, vamos supor que a média dos dois é 5, vai, porque é 4.9 e 5.1. Não vai os dois macetar 5 escanteios de um lado e o outro macetar 5 escanteios do outro lado. Não vai ter os dois batendo assim, pá, pá, pá. Diferente de Flamengo e Galo, por exemplo. Então, tem valor, vou jogar um pouco aí e fica a dica pra vocês. Rapaziada, não esquece de curtir o vídeo que me ajuda bastante. Se inscreve para não perder nenhuma análise. É gaguejei aqui. E é isso, tamo junto.